Salve galera, hoje vamos falar dos Necromancers aí do Diablo 4. Necromancer que tem a mecânica única deles de estar summonando esqueletos para te ajudar na batalha, que vão herdar 30% de todos os seus status. O livro dos mortos aqui, o Book of the Dead, são passivas para cada tipo de esqueleto que você conjurar ali, né, que você invocar. E você vai liberando tipos também com nível. Nível 5 você libera os guerreiros, nível 15 os magos, nível 25 os golems. O necromante também usa aqui como seu recurso básico essência, é chamado, e ele tem geração base de essência sim. Você tem geradores, habilidades que geram essência, mas ele tem uma geração passiva de essência. Nesse livro dos mortos, o Book of the Dead, você consegue, nos subtipos de esqueletos, para cada tipo principal, que são os guerreiros, os magos e os golems, você tem 3 subclasses aí de esqueletos, que vão ter 2 melhoramentos que você escolhe um deles, ou escolhe sacrificar esse tipo por um buff permanente no seu personagem. O primeiro tipo aqui dos guerreiros são os Skirmishers. Eles causam 30% de dano aumentado, mas tem 15% de vida reduzida. Esses todos são lutadores de distância corpo a corpo. O primeiro melhoramento possível aqui, você ganha um desse tipo a mais. E o segundo, a cada vez que você causar um crítico, os seus esqueletos deste tipo vão dar 50% a mais de dano crítico. Isso pode acontecer a cada 3 segundos. Sacrificando este tipo de esqueleto, você ganha 5% de chance de crítico no seu personagem. Aqui os Defenders, eles têm um escudo e tem 15% a mais de vida. Primeiro upgrade, seus esqueletos Defenders, a cada 8 segundos, negam totalmente uma instância de dano que eles receberem. O segundo melhoramento, aumenta a quantidade de Thorns que eles têm, que eles herdam de você de 30% para 50%. Lembrando que todos os seus esqueletos já herdam 30% de todos os seus status. Aqui você aumenta o Thorns de 30 para 50%. E sacrificando eles, você ganha 15% de resistência não física. Os Reapers, eles usam uma foice e tem um ataque especial aí, que é uma foiçada assim, que tem um range legal, causando um dano pesado a cada 10 segundos, é o cooldown da habilidade do ataque deles. O primeiro melhoramento, ataques dos Reapers que causarem dano a inimigos imobilizados, lentos, stunados ou vulneráveis reduzem o cooldown dessa habilidade, dessa foiçada dele em 2 segundos. E o segundo upgrade, eles têm 15% de chance quando atingirem inimigos de gerar um corpo, um corpse, que é da onde você conjura novos esqueletos. E sacrificando eles, você dá 10% a mais de dano de sombra. Indo aqui para os magos, o primeiro tipo, os magos de sombra, eles dão dano de sombra moderado. Ataques dos magos de sombra têm 10% de chance de atordoar o inimigo por 2 segundos. Isso não pode acontecer mais do que uma vez a cada 5 segundos no mesmo inimigo. Magos de sombra atiram um projétil adicional a cada 6º ataque. Sacrificando eles, você ganha 15% a mais de essência máxima. Segundo tipo de esqueleto mago são os magos de frio. Os ataques deles causam chill nos inimigos, e também congelam. Chill é lentidão e congelamento é um atordoamento que eles ficam parados lá e eles podem se quebrar, né? Morrendo num ataque só. Primeiro melhoramento aqui, cada vez que seus magos de gelo atacarem o inimigo, eles te dão 2 de essência. Segundo melhoramento, os inimigos que forem congelados ou tomarem dano do ataque básico dos seus esqueletos de gelo enquanto estiverem congelados, são vulneráveis por 3 segundos. E sacrificando eles, você causa 15% a mais de dano a inimigos vulneráveis. O terceiro tipo aqui são os esqueletos de osso. Eles usam seu próprio corpo para causar dano, se matando no processo. São os kamikazes, né? Primeiro melhoramento aqui, reduz o custo
dos ataques dos Bone Mages de 15% a 10% da sua vida máxima. Depois de estarem vivos por 5 segundos, eles causam 40% a mais de dano. E o segundo melhoramento, cada vez que um Bone Mage morrer por seu próprio ataque, que ele custa vida para atacar, ele deixa um corpo no chão e te fortifica em 11% da sua vida base. E se você sacrificá-los, você ganha 40% de dano aumentado quando causar um Overpower. Aqui nos Golems, o primeiro subtipo de Golem é um protetor que força os inimigos a atacá-lo. Ele é grande, ele é tanque, ele causa dano em área. O primeiro melhoramento possível para ele aqui: toda vez que seu Golem receber 20% da sua vida máxima como dano, ele gera um Corpse. O segundo, o seu Golem tem 10% a mais de vida máxima e recebe, ao invés de 30%, 50% do seu Thorns. Que é interessante, já que ele provoca os inimigos a bater nele, né? E sacrificando o Golem, você ganha 10% a mais de ataque speed. O segundo aqui, subtipo do Golem, é o Golem de sangue. Ele suga vida dos inimigos próximos e se cura. Primeiro upgrade: o seu Golem absorve 15% do dano que você tomaria. Ou seja, mesmo que os inimigos batam em você, o seu Golem de sangue vai tomar esse dano por você, 15%. O segundo upgrade: enquanto ele estiver saudável, ele ganha 25% de redução de dano e 50% de dano aumentado. E sacrificando ele, você tem 10% a mais de vida base. O terceiro subtipo é o Golem de ferro. Ele bate no chão, stunando os inimigos ao redor. O primeiro melhoramento possível: cada quinto ataque do Golem de ferro causa uma onda de choque, que causa 16% de dano ao primeiro inimigo e aos inimigos atrás deste primeiro, né? O segundo melhoramento: essa porretada no chão do Golem de ferro transforma os inimigos em vulneráveis por 3 segundos. E sacrificando eles, você ganha 30% de dano de crítico aumentado. Agora que já falamos de todos os summons possíveis do Necromancer, vamos falar das skills. Começando aqui pelas básicas, a primeira é o Rip. Ele dá um golpe de foice na frente dele, causa de 12 a 17% de dano e te dá 15% de redução de dano por 2 segundos quando atingir o inimigo. Primeiro melhoramento: se o inimigo atingido morrer dentro de 2 segundos, você ganha 30% de ataque speed por 3 segundos. Primeiro opcional: Rip forma um corpo no primeiro inimigo atingido, que acontece a cada 5 segundos. Rip mata inimigos com menos de 5% de vida. Isso não funciona em boss ou players. Vamos mostrar nesse vídeo aqui o Rip. Ele é esse ataque aí, essa foiçada para frente com uma área aumentada, corpo a corpo. Decompose causa dano de 30% por segundo e forma um Corpse a cada 2,5 segundos. O dano vai de 30% a 42%. Se o inimigo morrer enquanto você estiver acertando ele com essa skill, você ganha 10 de essência. Você e seus esqueletos causam 10% de dano aumentado a inimigos que estiverem decompondo, sendo atingidos aqui por esse ataque. E aqui o Decompose dá 30% de lentidão. Vamos ver aqui a habilidade. Ele está só clicando ali, mas se você segurar a habilidade, ele fica sugando o inimigo, né? É como uma canalização. Aqui, hemorragia. É parecido com o Decompose, ele suga o inimigo também, ele causa 25% de dano, mas ele não é uma canalização, ele causa dá um ataque, né? Causa de 25% a 35% de dano e tem chance de formar uma Blood Orb. O que seria Blood Orb? Blood Orb é uma bolha de sangue que fica no chão. Quando você passa por cima dela e pega, você recupera 15% da sua vida base. O primeiro melhoramento aqui
Se você tiver pego uma Blood Orb, o seu próximo hemorragia vai dar dano aos inimigos ao redor do inimigo que você estiver atingindo e também te dá 2 de essência adicional por inimigo atingido por essa mini explosão que causa ali. Primeiro opcional aqui do hemorragia, você sempre que atingir um inimigo se fortifica em 1.6 da sua vida base e tem uma chance de 1.5% de quando atingir o inimigo de se fortificar por 100% da sua vida base. E aqui, a hemorragia ganha 20% de ataque speed enquanto você estiver saudável. Vamos mostrar aqui o hemorragia. É um ataque só, e não é uma canalização. Ele puxa, suga o sangue do inimigo, né? Próximo, Bone Splinters. Atira 3 Bone Splinters, causando 8 a 12% de dano cada um. A cada vez que o inimigo for atingido por Bone Splinters, você ganha 1 de essência. Ele atravessa os inimigos, cada inimigo atingido é 1 de essência a mais. Aqui ele tem 25% de chance de atirar 2 projéteis adicionais se você tiver 50 ou mais de essência. Se você atingir o inimigo pelo menos 3 vezes com um único uso de Bone Splinters, você ganha 8% de chance de ataque crítico por 4 segundos. Bone Splinters tem 20% de chance de causar vulnerabilidade do inimigo por 2 segundos. Aqui na passiva, você pode aumentar de 3 a 9 a sua essência máxima. E depois aqui, as suas Core Skills custam 3 a 9% a mais de essência, mas causam de 5 a 15 mais dano. Não mostramos Bone Splinters, né? Vou mostrar aqui agora. Ele atira esses ossos que penetram os inimigos. Um detalhe que não falamos aqui é que a essência, né, que gera 4 por inimigo atingido. Você pode dar uma foiçada em vários inimigos à sua frente e ganhar bastante essência com isso. Esse aqui é 7 por segundo, já que ele é uma canalização. Esse é 8 por hit, por vez castada. E esse é 6 também por cast, né? Primeira core skill aqui, lança de sangue. Ele atira uma lança de sangue que fica enfincada no inimigo por 3 segundos, causando 68 a 95% de dano ao inimigo e a todos os outros inimigos também atingidos. O primeiro melhoramento, a lança de sangue atravessa inimigos que já estiverem lançados, né? Já estiverem com a lança ali enfincada neles, causando 15% de dano reduzido para cada inimigo subsequente. Se pelo menos 2 inimigos ou um boss estiver afetado por Blood Lance, você ganha 15% ataque speed e reduz o custo de Blood Lance em 3. O custo dela aqui é de 15, vai para 12. Depois de castar 8 vezes Blood Lance, seu próximo Blood Lance vai garantir um Overpower e gerar um Blood Orb. Bem forte essa mecânica, né? Sempre que tem um Overpower garantido, é aquele dano bem forte. Aqui vamos ver ela. Blood Surge. Blood Surge é uma área ao redor do seu personagem. Ela tem 2 instâncias aí de dano. Primeiro ela drena 20% de dano, de 20 a 28% de dano dos inimigos ao redor, e aí explode nessa mesma área, causando de 50 a 70% de dano. O dano da explosão é aumentado em 10% para cada inimigo que for atingido pela drenagem primeiro, até 50% a mais de dano. Vamos ver ela aqui para entender melhor. Ela tem, esse é o Blood Lance, vamos ver aqui a próxima, né? Ela tem 2 instâncias, né? Primeiro ela puxa, depois ela explode. Dos inimigos puxados, até 5 no máximo, você aumenta em 10% o dano da explosão depois. Primeiro melhoramento, Blood
Surge te cura em 2,5% da sua vida máxima. Se 4 ou mais inimigos forem atingidos, você se cura em mais 2,5 adicionais. Inimigo atingido pela explosão do Blood Surge, você ganha um stack de Overwhelming Blood. O que isso faz? Quando você tiver 5 stacks desse Overwhelming Blood, o seu próximo Blood Surge, que é a sua skill, vai causar um Overpower. Aqui, a cada inimigo atingido por Blood Surge, você é fortificado em 1% da sua vida base. Enquanto você tiver 50% ou mais de Fortify, o seu Blood Surge causa 20% de dano aumentado. Blight. Atira esse projétil, causando 30% de dano e deixa um rastro, uma área que causa 79,8% de dano. Na verdade aqui tá 80, no jogo ali tá diferente, por 6 segundos. Vai de 42 mais 112 a 30 a 80 o mínimo, né? Primeiro melhoramento aqui, Blight causa 25% de lentidão. Você e seus minions causam 15% de dano aumentado a inimigos que tiverem sido atingidos por Blight. E Blight tem 30% de chance de imobilizar inimigos por 1,5 segundos no impacto. Sever. Custa 20. Ele lança um esqueleto para dar essa foiçada aí, que vai e volta. Um espectro é lançado à frente, causando 63 a 88% de dano, e volta, causando de 21 a 29% de dano. Aqui faz com que ele cause 25% do seu dano também no trajeto, enquanto ele vai e volta, não só lá na frente onde ele foi e onde ele voltou. E aqui ele causa 2% de dano aumentado para cada minion que você tiver quando castá-lo. E o segundo opcional, a cada quarto Sever que você usar, você vai tornar os inimigos vulneráveis por 2 segundos. Essa passiva aqui envolve Lucky Hit. Se você causar um Lucky Hit, você tem de 4 a 12% de chance de gerar um corpo no local do alvo que você atingir. Essa chance é dobrada contra boss. Bone Spear custa 25 de essência. Atira essa lança de osso para frente do chão, que atravessa os inimigos. O dano dela vai de 85% a 119%. O primeiro melhoramento, ela se quebra em 3, dando 25% de dano cada divisão dela, né? Cada espinho. Primeiro opcional, Bone Spear torna o primeiro inimigo atingido vulnerável por 3 segundos. Aqui a skill tem 5% aumentado de chance de crítico. Se o primeiro inimigo atingido tomar um critical, ela atira 2 espinhos, 2 lanças adicionais. Agora aqui na árvore das skills macabras, né? Temos aqui a primeira Blood Mist. Ele se torna um tipo de poça de sangue, uma nuvem de sangue. Fica imune por 3 segundos, não pode receber dano nem controle de grupo nenhum. Tem a velocidade de movimento reduzida em 20% e causa 2% de dano a inimigos periodicamente e se cura de 0,5% a 0,7%. Tem um cooldown aí de 24 a 20,8 segundos. Usar uma skill Overpower reduz o cooldown de Blood Mist por 2 segundos. Blood Mist deixa para trás um corpo a cada 1 segundo. Ou Blood Mist te fortifica em 0,5% da sua vida base cada vez que atingir um inimigo. Vamos ver ela aqui. A primeira passiva dessa árvore, você ganha espinhos. Aqui a segunda, os seus esqueletos guerreiros ganham de 15 a 45% de vida e dano.
Bone Prison gera uma prisão de ossos no chão ali, circular, que dura por 6 segundos. Tem uma quantidade de vida, elas podem tomar dano e se quebrar. E o cooldown de 20 a 16 segundos. Se o inimigo for aprisionado por essa skill, você ganha 15 de essência e mais 5 por cada inimigo. Ganha Fortify, 5% da sua vida base para cada inimigo aprisionado por essa skill, ou inimigos dentro da prisão se tornam vulneráveis. Vamos ver ela aqui. Cada segmento dela tem uma barrinha de vida separada, né? Os inimigos podem bater nela para destruir. Outra passiva dessa árvore: consumir um corpo gera de 3 a 9 de essência, e a próxima você dá de 3 a 9% de dano aumentado por 6 segundos depois de consumir um corpo. E a última skill dessa árvore, Corpse Explosion, detona um corpo causando de 50 a 70% de dano aos inimigos ao redor. Uma skill que pega em área. Primeiro melhoramento: aumenta o raio da explosão do Corpse Explosion em 15%. Corpse Explosion causa 8% de dano aumentado a inimigos com lentidão, atordoados ou vulneráveis. Esse bônus pode estacar. Quer dizer, se o inimigo tiver com mais de um desses efeitos aqui imobilizantes, né? Esse dano pode estacar até 3 vezes. E aqui você transforma o dano de Corpse Explosion em uma skill de escuridão. Ao invés de explodir, eles lançam um miasma, causando 110% de dano de sombra por 6 segundos. Vamos ver a skill aqui. Tem que ter corpo no chão, ele explode aquele corpo que você usaria para summonar um esqueleto, por exemplo. Não tem cooldown, não tem custo. Se tiver 200 corpos desse no chão, você pode ir estourando os 200 e vai dando muito dano. Foi bastante nerfada também essa skill depois dos betas, né? E aí, partindo aqui para a próxima árvore, então, são as Corruption Skills. São maldições que você causa numa área. Vamos começar explicando essa passivinha aqui, que ela te dá de 2 a 6% de dano aumentado a inimigos na distância corpo a corpo, e de 3 a 9% de redução de dano contra esse mesmo tipo de inimigo que esteja próximo, né? A primeira maldição aqui chama Iron Maiden. Ela amaldiçoa uma área, e os inimigos que estiverem amaldiçoados, eles recebem de 10 a 14% de dano a cada vez que eles causarem dano direto, e dura 10 segundos. Ela custa 10 de essência. Aqui nesse primeiro melhoramento você não mais tem custo para usar essa skill, e ao invés disso você ganha 5 de essência por cada inimigo amaldiçoado. Não funciona em inimigos que já estejam amaldiçoados. Então você não pode usar 2, 3 vezes seguidas aí dentro desse tempo de 10 segundos de duração para ficar gerando essência, né? Inimigos que já estiverem amaldiçoados por ela não geram mais essência. Esse outro melhoramento aqui te cura em 5% da sua vida máxima quando um inimigo amaldiçoado por essa skill morrer durante seu efeito. Esse outro melhoramento, se você atingir pelo menos 3 inimigos, o dano dela aumenta em 15%. Essa outra passiva aqui, você dá de 3 a 9% de dano aumentado a inimigos amaldiçoados. Vamos mostrar ela aqui, né? O Iron Maiden. É uma área, você seleciona a área e ele amaldiçoa tudo que tiver dentro dessa área, né? A próxima, Decrepify, custa 10 de essência, amaldiçoa uma área, e os inimigos afetados por essa maldição recebem lentidão de 40 a 51% e causam de 20 a 24% menos dano por 10 segundos. O primeiro melhoramento aqui é Lucky Hit. Inimigos afetados por Decrepify têm 10% de chance de serem stunados toda vez que eles forem atingidos, né? Receberem um hit de qualquer fonte.
Esse melhoramento aqui, quando você ou seus minions atingirem um inimigo afetado por essa maldição, e eles estiverem com 10% ou menos de vida, eles instantaneamente morrem. Não funciona em boss. E aqui um Lucky Hit também. Inimigos que forem atingidos enquanto estiverem afetados por essa maldição têm 15% de chance de reduzir os seus cooldowns por 1 segundo. Aqui mais uma passiva. Aumenta o dano e a vida dos seus esqueletos magos de 20 a 60%. Mais uma passiva nessa árvore. Você dá de 4% a 12% de dano aumentado em inimigos distantes. Aqui só para mostrar o Decrepify, é muito parecido com Iron Maiden, mas ela tem um outro desenho, um outro formato e é branquinha, né? Aqui para a árvore de Summoning Skills, nós temos aqui para começar essas passivas. Gruesome Mending. Enquanto você estiver com 50% ou menos de vida, você recebe de 10 a 30% mais cura de todas as fontes. Coalesced Blood. Enquanto estiver saudável, as suas skills de sangue causam de 6 a 18% de dano aumentado. Aqui o Drain Vitality é um Lucky Hit. Atingir inimigos com skills de sangue tem 25% de chance de fortificar você, de 2 a 8% da sua vida base. Tides of Blood, suas skills de sangue dão de 5 a 15% de dano aumentado de Overpower. Esse bônus é dobrado se você estiver saudável. Transfusion. Blood Orbs também curam os seus minions em 15 a 45% da quantidade original deles, né? Do Blood Orb. Corpse Tendrils. Tem o cooldown de 11 a 8.8 segundos, escalando aqui com os níveis. Explode veias de um corpo, puxando os inimigos e stunando eles por 3 segundos. Também causa de 20 a 28% de dano. Não consome o corpo do chão. Esse melhoramento aqui faz com que os inimigos que estiverem no alcance do Corpse Tendrils recebam 50% de lentidão antes de serem puxados pela habilidade. Nessa passiva, nesse melhoramento aqui, tem 30% de chance da skill de roubar uma Blood Orb quando causar dano aos inimigos, ou inimigos atingidos pelo Corpse Tendrils recebem 3 segundos de vulnerável. Tá aí a skill. Infelizmente não tem inimigo pra gente ver ela atingindo aqui, né? Nesse vídeo. Mas deu pra entender, né? Aqui tem uma passiva. Quando um corpo é formado por suas skills ou pelos seus minions, te fortifica de 2 a 6% da sua vida base. Essa árvore também só tem 2 skills ativas, né? A próxima aqui, Bone Spirit. O custo de Bone Spirit é toda a sua essência remanescente. Tem o cooldown de 12 segundos. Quando você conjura essa habilidade, ele gasta toda a essência que você tem para gerar um espírito que persegue inimigos. Quando ele atinge um inimigo, ele explode e causa de 80 a 112% de dano a todos os inimigos ao redor. Essa skill ela tem um adicional de 3% de dano para cada ponto de essência que você tem. Então você consegue aumentar a sua essência máxima, né? Mas naturalmente é 100. Se você castar essa skill com 100 de essência, você vai causar 300% a mais de dano com ela. É muito dano.
Vamos ver ela sendo usada aqui. É um espírito de caveira que vai devagarzinho procurando os inimigos. E toda a essência que você tem, você gasta na hora. Nesse melhoramento, se essa habilidade causar um acerto crítico, você reduz o cooldown dela em 6 segundos. Aqui você aumenta a chance de acerto crítico dela em 10%. E aqui, quando a habilidade acertar um inimigo, você gera 30 de essência dentro de 4 segundos. Aqui nessa passiva, as suas skills de osso têm de meio a 1,5% de chance de crítico aumentada para cada 10 de essência que você tiver quando utilizar a habilidade. Depois de causar um acerto crítico 10 vezes com a habilidade de osso, a sua próxima habilidade de osso vai causar de 5 a 15% de dano aumentado por 5 segundos. Não só a próxima skill, né? Todas as skills de osso vão causar até 15% a mais de dano por 5 segundos, depois de ter causado crítico 10 vezes com a habilidade de osso. Suas habilidades de osso causam de 6 a 18% de dano de crítico aumentado a inimigos vulneráveis. E a última passiva aqui: a cada 100 essência que você consumir, você reduz os cooldowns das suas habilidades de osso de meio a 1,5 segundo. Aqui mais passiva: causar dano a inimigos com habilidades de escuridão, né? Darkness, aumenta sua velocidade de movimento de 5 a 15% por 3 segundos. Luck Hit, habilidades de Darkness, tem 15% de chance de atordoar inimigos de 1 a 3 segundos. Aqui nessa passiva você causa de 3 a 9% de dano aumentado a inimigos com lentidão e de 3 a 9% de dano bônus a inimigos que estiverem stunados ou imobilizados. Esses bônus estacam entre si, você pode somá-los aí, e também se aplicam a dano de sombra causados pelos seus minions. E nessa última aqui, quando você causar dano de Darkness, os inimigos, eles recebem de 2 a 6% mais dano de sombra de você e dos seus minions por 2 segundos, e pode destacar até 3 vezes também essa passiva aqui. Essa última árvore de skills são as ultimates, né? Começando pela Blood Wave, tem o cooldown de 50 segundos, Luck Hit 20%. Ele conjura uma onda de sangue que causa 90% de dano e empurra os inimigos. No primeiro melhoramento dela, ela dá lentidão de 50% por 4 segundos. E no segundo melhoramento, ela deixa pelo seu caminho 3 Blood Orbs. Vamos ver a skill aqui. Essa onda de sangue aí. Nessa passiva, você aumenta o dano e vida dos seus golems de 25% a 75%. Outra ultimate, Army of the Dead, com um cooldown de 90 segundos, Luck Hit 63%. Quando você utilizar essa skill, você invoca corpos enterrados, explosivos, que saem da terra por 7 segundos e explodem quando estiverem próximo de inimigos, causando 30% de dano cada um. Se não tiver inimigo, ele só dá uma corridinha e explode do nada. Quando nessa melhoramento aqui, quando esses corpos explodem, eles têm 15% de chance de deixar um corpo, né? Quando esses esqueletos fantasma aí da Ultimate explodem, eles têm 15% de chance de deixar um corpo no chão. E aqui a sua Ultimate também faz surgir
os seus esqueletos guerreiros e magos. Nessa passiva, se você permanecer saudável por pelo menos 4 segundos, você e seus minions ganham de 4 a 12% de attack speed. Nessa outra passiva, seus minions causam de 10 a 30% de dano aumentado se você estiver perto deles. Aqui nessa, a cada 5 segundos, o seu Skeletal Priest, que cura os seus minions, ele vai estar curando os seus esqueletos de 20 a 60% adicional da vida máxima deles a cada 5 segundos. O seu Skeletal Priest, eu não falei, mas ele é gerado sempre que você estiver com todos os seus esqueletos já summonados. Você usar a habilidade de criar esqueleto novamente, ao invés de você recriar um esqueleto comum, um warrior ou um mage, você gera um Skeletal Priest, que ele vai regenerar a vida dos seus esqueletos, que estão ali já um pouco sem vida, né? E nessa próxima aqui, os seus minions não podem perder mais do que 75 a 45% da vida máxima deles com uma única instância de dano. Quer dizer, eles não podem tomar um super hit muito forte e perder essa quantidade de vida aí de uma vez. Eles vão tancar quando eles receberem um golpe muito forte, né? E a última ultimate aqui, Bone Storm, tem o cooldown de 60 segundos e casta uma tempestade de osso aí ao redor de você e dos seus golems, causando 180% de dano a inimigos ao redor durante 10 segundos. Nesse melhoramento, a sua redução de dano é aumentada em 15% enquanto essa habilidade estiver ativa. E no segundo melhoramento, sua chance de crítico é aumentada em 20% enquanto a skill estiver ativa. Vamos ver a skill aqui. Não tem nenhum golem aqui para a gente poder ver, mas ela também vai funcionar ao redor dos seus golems, podendo causar bastante dano aí se você acumular tudo, né? Aqui nas Ultimate passivas, Ossified Essence faz com que suas skills de osso causem 1% a mais de dano para cada ponto de essência que você tiver acima de 50. Ou seja, até 50% mais dano se você tiver com a essência cheia. Rathmas Vigor aumenta a sua vida máxima em 10%. E se você permanecer saudável por 15 segundos, a sua próxima skill de sangue vai causar um Overpower. Shadow Blight, seus danos de sombra infectam os inimigos com Shadow Blight por 2 segundos. Você e seus minions causam 10% de dano aumentado a inimigos que estiverem com esse status. A cada 10º hit de dano de Shadow que você ou seus minions causarem no inimigo afetado por Shadow Blight, eles vão tomar 20% a mais de dano de Shadow, né? E aqui na última, Kalan's Edict, se você não tiver recebido dano por pelo menos 3 segundos, você e seus minions ganham 15% de attack speed. Se você tiver pelo menos 7 minions, esse bônus é dobrado de 15 a 30% de attack speed, né? Então, dando uma visão geral aí do Necromante, é uma classe que durante o começo do jogo é uma das classes mais fáceis de progredir pelo conteúdo inicial do jogo. Seus minions te ajudam muito, eles tancam bastante para você o dano dos inimigos, principalmente dos boss, né, que vão dar bastante trabalho aí, pelo menos no começo do jogo. Dependendo do boss, tá um pouco complicado de manter os minions vivos, porque eles estão relativamente frágeis. Dependendo do inimigo, eles vão morrer demais. E às vezes boss, você enfrenta um inimigo de uma vez só, não tem como você gerar muito corpo. Você tem vários geradores de corpos, né, dentro da build, não tanto no começo do jogo. Então
Às vezes você pode ter preferência por habilidades que causam dano sem depender de minions. Você pode sacrificar os seus minions para ter melhoramentos no seu personagem. Vocês viram aí que na árvore de skills do Necromante tem muita coisa para dar attack speed, para dar overpower, garantir overpower. Tem habilidade de sangue para você ter bônus de várias coisas aí funcionando ao mesmo tempo. E o ataque básico do Necromante também é muito forte. Ele tem skills de osso também que causam muito dano. Então você tem várias formas de estar causando dano sem depender dos minions. O pessoal tá considerando, no geral, assim, que pro endgame o Necromante não vai ser das classes mais poderosas, porque não tem muito escalonamento de coisas nos aspectos lendários também. Não tem coisa que escalona muito o dano dos seus minions, principalmente, né? Então, ele é uma classe que pode ser até mais considerada mais simples assim. Não é tão simples, porque também tem bastante complexidade envolvida, né? Na combinação das coisas dele aí. Mas é mais fácil de jogar. Você não precisa ficar clicando muito para jogar. Você deixa os minions trabalhar ali para você e vai andando e só vai destruindo as coisas pelo caminho. Um dos pontos fracos dessa classe é não ter nenhuma habilidade de movimento. Acho que é a única classe que não tem nenhuma habilidade que te move pelo mapa. A tua principal skill defensiva vai ser o Blood Mist, que te deixa invulnerável. Nas versões mais antigas do jogo tinha build que você já conseguia ficar com isso aqui permanentemente. Tava muito roubado. Eles nerfaram um pouco, você tem como reduzir o cooldown, né, e tal. Então você consegue utilizar bem isso para sobreviver. Você tem muita cura no kit do Necromante, né? Tem bastante Fortify, não tem tanto Fortify, mas tem Fortify também para te ajudar. Tem o Bone Prison, que imobiliza os inimigos ali. E é uma classe não tão versátil assim. Ela é mais direta, você não tem muitos caminhos para escolher as combinações das coisas. Você tem ossos, você tem sangue, você tem sombra. Você pode trabalhar numa combinação junto com seus minions aí para combar as coisas. Mas eu diria que é uma classe mais simples assim no seu kit todo, né? Árvores que só tem 2 skills, como aqui e aqui, então ele não tem aquele monte de coisa, por exemplo, que a gente viu no Druida, que tem um monte de coisa diferente para fazer e transformação e tal, né? Mas também é um estilo de jogo aí, para quem gosta, é bem divertido ver os seus minions ali destruindo tudo pelo caminho, os golems tancando também, é bem legal. Bom, esse vídeo eu tentei fazer ele mais curto. Não entendo tanto assim do Necromante, foi a classe que eu menos joguei nos betas. Não tive muito tempo de testar as coisas, mas falamos um pouquinho aí sobre as skills. Fiz bastante cortes durante o vídeo para ficar mais curto e menos entediante do que os outros. Voltamos em breve com o próximo, acho que vai ser o Rogue. Falaremos do Rogue no próximo e nos vemos em breve. Valeu, galera, um abraço, até mais.